todos. A graça e a paz do nosso Senhor, que excede todo o nosso conhecimento, esse Deus Supremo nos abençoe mais uma vez. Graças a Deus, podemos estar aqui mais uma manhã para aprender dele e da sua palavra. Eu quero convidá-los. Estamos lendo um texto que possível depois possa ser meditado nos seus lares, mas só para lembrar de algumas coisas que Deus nos promete. No Salmo 25 diz assim: A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. O salmista está declarando a confiança que ele tem, a esperança na salvação desse Deus maravilhoso. E ele fala no verso 4: Faz-me conhecer os teus caminhos. Provérbios 23 vai dizer assim, que se nós entregarmos o nosso coração ao nosso Deus, Ele vai fazer com que os nossos olhos se agradem dos seus caminhos. Ele vai fazer com que a nossa vida seja moldada de acordo com a vontade do nosso Deus. E nós sejamos comprometidos, não com nós mesmos e não com as nossas próprias forças, mas sejamos comprometidos com o Deus que essa palavra nos ensina. E aí nós seremos transformados pelo próprio Deus e para a glória do próprio Deus. Amém? Vamos aproveitar nesse momento, e eu quero convidar a igreja e os que estão em casa nos assistindo também. Feche os seus olhos agora e num instante ore a esse Deus maravilhoso, agradecendo, clamando por misericórdia, e que Ele abra os nossos corações nessa manhã. Senhor, nós sabemos pela Tua palavra que Tu és santo, santo, santo. Nós, miseráveis pecadores, incapacitados de entrar diante da Tua presença, podemos fazer isso agora por causa do sacrifício de Jesus, aquele que substituiu o nosso lugar na cruz, pagando o altíssimo preço por algo que não valia nada. Nós te agradecemos por sermos salvos e a Ti damos graças pelas nossas vidas e tudo que temos obtido, pelas bênçãos, pelas misericórdias. E pedimos que nessa manhã a Tua palavra encha o nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém? Ficar em pé. Esse hino fala de todas as tribos, povos e raças. Um povo que canta, que louva ao nome desse Deus maravilhoso.
Pai Deus, por essas promessas. Primeiro, a promessa de termos recebido Jesus como nosso Salvador. O Senhor nos enviou Ele para que fôssemos resgatados do império das trevas, da nossa morte eterna, e através do seu sacrifício, Deus, transportados para o reino da tua luz. E do mesmo modo, o Senhor prometeu que esse mesmo Jesus vai voltar, Senhor sobre todas as coisas, reinando e dominando. E na promessa do Senhor cremos que seremos transformados todos. Amém. Mais uma vez eu clamo que o Senhor ensine a tua palavra no nosso coração. Amém. Pela tua graça e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. As classes. Então, bom dia a todos. Nós vamos continuar o nosso estudo do livro do Apocalipse. Pedir para o Rafael, pode apagar essa luz daí? Isso, aí fica um pouquinho melhor de visualizar o pessoal que está aqui. Os que estão em casa vai estar já na live, tá bom? Então, nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. Temos muitas escolas dominicais para conversar sobre o livro do Apocalipse. E é muito importante a gente estudá-lo. É um livro que poucos se aproximam dele, poucas pessoas se aproximam desse livro que daqui a pouco a gente vai ver o porquê são poucos os que fazem isso, né? Quais são os motivos, né, de não nos aproximar, não ler? Será que é porque tem muita coisa que não se entende? Ou será porque ele fala de muita tragédia? Né? Então, às vezes nós temos a gente tem algum tipo de aversão, né, a um livro assim, porque, primeiro, não estou entendendo nada do que diz aqui. Segundo, nossa, quanta tragédia, eu não quero falar de tragédia, né? Não quero falar de um apocalipse, né? Essas coisas deixa para depois. Mas, na verdade, é um livro que fala da soberania de Deus, do próprio Senhor Jesus, que vem para vencer e que vai instaurar um novo tempo. E esse novo tempo será maravilhoso para mim e para você. Certo? Muito bem. Então, nós vamos falar sobre o capítulo 1, entrando propriamente dito no livro. Nas semanas que antecederam o dia de hoje, nos domingos, né, nós falamos sobre as linhas de interpretação. Falamos de pelo menos 4 delas, né, as mais importantes. E a gente falou no primeiro domingo sobre o pós-milenismo. Falamos depois sobre o pré-milenismo, tanto histórico como o dispensacionalista, e também foi falado sobre o amilenismo. Dentro deste último, nós vimos que o Apocalipse é uma história contada 7 vezes. Pelo menos essa é uma das linhas de interpretação e é uma das que nós vamos seguir nesses dias. Como entender o livro do Apocalipse? Bom, sabendo que existem seções, pelo menos 7 delas no livro. Nós vamos começar na primeira dela, que é o capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 8. Na semana que vem, vamos ver o resto desse capítulo, do verso 9 até o verso de número 20. Mas hoje, então, capítulo 1, verso 1 até o verso 8. Acompanhe comigo a leitura aí. Vamos fazer o seguinte, hoje
na live, antes estava pelo som de lá, né? Agora está pelo som. Tivemos um problema com o cabinho aí. Dá para vocês lerem agora que o pessoal de casa vai escutar. Vocês vão ler os versos pares, tá bom? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, formando tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graças dadas a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano rei dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Deus constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele é a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bem. Então essa primeira sessão, ela tem, todo o capítulo 1, ela tem como título o noivo que se apresenta. Então todo o capítulo 1 está apresentando quem de fato a Bíblia apresenta, o próprio Senhor Jesus. Nós temos dito para vocês, meus irmãos, que a Bíblia inteira tem um foco, um alvo, falar deste plano de salvação de Deus. E esse plano de salvação de Deus envolve a Trindade, vocês sabem muito bem. O Pai é quem elege antes da fundação do mundo, ele escolhe. O Filho vem a este mundo, então ele é o agente da salvação. Ele vem a esse mundo, dá a sua vida por nós, morre, ressuscita, sobe aos céus. E o Espírito Santo de Deus é aquele que habita na vida daqueles que se rendem a este plano de salvação. Então a Trindade inteira está envolvida no plano de salvação. Então a Bíblia inteira ela tem esse alvo, revelar Deus. Isso é óbvio. Revelar porque Deus se importa tanto conosco, quem nos criou. Se não fosse a Bíblia que se revelasse, se não fosse a Bíblia que dissesse quem é de fato Deus, nós estaríamos sem saber nada. Mas o noivo se apresenta no capítulo 1, dizendo que ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso. Então todo o capítulo 1 tem essa ênfase. Mostrar quem está revelando, né, o que vai acontecer nos últimos dias. Para João, que então é dito, escreve as palavras que eu te darei. Vamos então começar nesse noivo que se apresenta. Bom, alguns fatores porque os crentes, eles evitam o livro do Apocalipse. O primeiro fator, nós temos a ideia de que é um livro selado, que trata de coisas encobertas. Bom, já que tem a ver com o fim, só um minutinho. Já que ele tem a ver com o fim das coisas, é algo que ainda não vai ser revelado, ainda tem muito tempo. Alguém pode dizer, são coisas encobertas ainda. Bom, já podemos pensar nisso nas linhas de interpretação. Quantas linhas? E nenhuma delas, né, tem aquele, todo mundo vai aclamar dizendo, essa é a linha de interpretação.
Por que existem tantas? Porque de fato são coisas que ainda não aconteceram, algumas delas. Então as pessoas evitam de falar do Apocalipse, por quê? Tem coisas que ainda hão de acontecer e estão encobertas. E as coisas encobertas, né? Alguém pode chamar o Deuteronômio, capítulo 29, que diz que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas ocultas e encobertas pertencem a Deus. Você pode até pensar nisso, mas o livro do Apocalipse, ele tem um outro significado. Na verdade, não tem muitas coisas encobertas. Tem sim uma certeza de que o nosso Deus, ele tem toda a rédea, né? Ele tem todo o controle de todas as coisas em todos os tempos. Então essa é uma das ideias porque afastam pessoas. No capítulo 22, verso 10, já contrapõe esse ponto, porque diz o seguinte: não selles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então a ordem para João é: não cele, não encubra, porque as coisas que hão de acontecer estão próximas. Faça isso, João. Deixe revelado. Escreve para que todos possam ler. Mas há um outro argumento, que é a ideia de que é um livro que fala de catástrofe, tragédia e caos. Talvez você já deve ter ouvido alguém dizer assim: aconteceu um apocalipse. Olha, uma tragédia. Então, sempre que a gente pensa na palavra Apocalipse, a gente pensa em tragédia, caos, estrela caindo na terra, dragão de 7 cabeças, besta, anticristo, tragédias enormes na terra, rios que vão se tornar impróprios para se beber. Enfim, tem muita coisa que você vai dizer assim: não, de tragédia o mundo já está cheio. Não quero saber desse caos. Esse é um outro fator pela qual muitas pessoas não querem ouvir ou ver este livro. Esse é o significado da palavra hoje. Tornou-se sinônimo de tragédia, mas o Apocalipse não fala de caos, mas do plano vitorioso e triunfante de Cristo e da sua igreja. Esse é o objetivo do Evangelho. O plano de triunfo de Cristo e da sua igreja. Se você pudesse resumir o livro do Apocalipse, você poderia resumir nestas frases, ou melhor, nessas palavras: o plano triunfante de Cristo e da sua igreja. Vamos para frente? O noivo se apresenta e o título do livro nós temos o Apocalipse. É um livro aberto e não fechado. Bom, a palavra Apocalipse significa descoberta, sem véu. A palavra Apocalipse ela vem de uma junção de duas palavras: apo, que quer dizer retirar do meio, ou retirar algo para trazer para fora. É isso que quer dizer a palavra apo. E seria o calipse, né? Há uma outra expressão um pouquinho diferente no original, mas ela quer dizer revelar, tirar o véu, desencobrir, é mais ou menos isso. Então a ideia do Apocalipse não é tornar algo que ninguém possa entender, mas sim tirar o véu sobre as coisas que hão de acontecer. Então significa descoberta ou sem véu. Apocalipse é um livro aberto em que Deus revela seus planos e propósitos para a sua igreja. O Apocalipse não é a revelação apenas das últimas coisas, mas sobretudo do Cristo vencedor e glorioso. Se você pensar que o livro do Apocalipse foi escrito primeiramente para uma igreja perseguida, você poderia pensar assim: mas por que escrever um livro assim? Se isso vai servir só para o final? De fato, parece sem sentido se fosse pensar assim. Mas não é. O livro do Apocalipse fez sentido para as pessoas que estavam perdendo a vida no tempo de João, no tempo de uma grande perseguição de Domiciano, que foi um segundo Nero, que perseguiu muito a igreja do primeiro século.
Então eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos, pessoas estavam sendo colocadas contra a parede, com uma espada na garganta, e dizia: ou você nega esse Cristo, e você torna o imperador o seu Deus. Porque Domiciano foi o primeiro imperador a reivindicar para ele o título de Deus. Então é nesses dias que João está revelando. Então, quando ele escreve o Apocalipse, ele escreve para uma igreja perseguida. E esse livro fez todo sentido para eles na época. Olha, nós podemos até perder a vida, mas o nosso Cristo triunfa. Nós podemos até perder os nossos bens, os nossos filhos, tudo que temos, mas nós teremos um lar lá no céu. E tudo isso um dia, Jesus vai dar paga e justiça que está sendo feita. Então eles entenderam essa mensagem quando o livro do Apocalipse foi escrito. Ela serviu muito para aqueles dias e deve servir também para os nossos dias, para o meu e para o seu. Então, nós se apresenta o título do livro. O Apocalipse não fala de fatos, mas de uma pessoa, Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. E você vai ver isso no capítulo 2, no verso 2, você vai ver isso no verso 4. Sempre a informação é de Cristo que nós estamos falando. É de Jesus que nós estamos falando. E eu acho muito importante a gente pensar nisso nas Escrituras, porque no século passado, entre as igrejas pentecostais e depois neopentecostais, surgiu uma ideia de que o Espírito Santo de Deus foi esquecido durante 19 séculos, ou 18 séculos, 19 séculos. Ele foi negligenciado. É por isso que há esta revolução do Pentecostes no século passado, e aí daí veio as religiões neopentecostais e pentecostais. Nós descobrimos o Espírito Santo que estava esquecido. Mas na Bíblia, a revelação sempre é, e o próprio Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, quer revelá-lo. É sempre, como eu ouvi uma vez o tio Milton dizendo, é o dedo apontado para Jesus. Tanto o Pai como o Filho, eles apontam para o Filho, tanto o Pai como o Espírito Santo apontam para o Filho. Não que o Espírito não seja importante, ou como o Pai seja importante, não, eles são um. Mas não existe esta, podemos dizer assim, disputa entre eles. Com respeito à salvação, Jesus veio a esse mundo, dá sua vida. E aí então, a triunidade desse Deus faz toda a obra no coração de cada um. Então essa ideia de nós descobrirmos o Espírito Santo é como se fosse uma coisa assim, fora. A grande reforma protestante do século XVI mostrou uma ênfase muito grande na ação do Espírito Santo na igreja. Mas sempre com essa intenção, mostrar Jesus. Mostrar Jesus. É por isso que essa igreja, ela tem como foco sempre falar do sangue de Jesus derramado. Que Ele é o Salvador da nossa vida. Que Ele tem tudo para você e para mim. Ele é o nosso Deus. É o nosso Salvador. Então é esse o motivo da apresentação do noivo. Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. Eu quero chamar a sua atenção lá para João capítulo 7. João capítulo 7. Versículo de número 6, que diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou. João 17, eu estava no 7, desculpa. 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus e tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Eu manifestei o teu nome aos homens. Qual que foi o motivo de Jesus vir? Falar do quê? Do Pai. Eu sou o Filho do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Quando vocês veem a mim, vocês veem o Pai.
Veja, então, o princípio, cada uma das pessoas da Trindade quer mostrar não a si mesmo, mas quer mostrar o outro. O Espírito revela a Cristo. O Pai revela agora no Apocalipse o próprio Jesus. E Jesus, quando vem ao mundo, ele revela o Pai. E esse é o grande objetivo. No Apocalipse é o Pai que revela o próprio Jesus. Volte lá para você ver isso. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar os seus servos. Quem é que revela Jesus? O próprio Pai. Deus. Ele está revelando a Jesus. E como é esta revelação? Essa é uma pergunta. A revelação do noivo da igreja, pelo Pai, é de um Cristo glorioso. Veja, se você pensar em Jesus como ele é pintado muitas vezes, crucificado numa cruz, você já imaginou como é que estavam os seus cabelos lá na cruz? Estavam bonitinhos? Estavam cheios de sangue, poeira. Quem olhava para Jesus, bom, Isaías 53 diz, quem olhava para ele ficava horrorizado pelo o que fizeram com ele. Quando cravaram aquela coroa de espinhos, o sangue jorrou da sua cabeça. O pó grudou. Ele ficou todo inchado de terem batido nele na noite que antecedeu a sua morte de cruz. Ele estava inchado, com os olhos inchados. Mas quando o Pai revela o Filho no Apocalipse, diz que ele, ou melhor, seus cabelos são alvos como a neve. Quando você pensa nos seus olhos, como eu falei antes, talvez fechados, de tanta pancada que levou. Mas quando no Apocalipse é revelado o próprio Filho, Jesus, seus olhos são como chama de fogo. E os pés de Jesus que foram juntos, encravados, novamente inchados, porque para segurar Jesus naquela cruz era necessário que tendões fossem transpassados pelos cravos. Imaginou como é que ficou seus pés? Mas a Bíblia então descreve que seus pés são como bronze polido. Sua voz, que talvez estava rouca, vocês já imaginaram que é ser crucificado, como a Bíblia diz, é chamado das 1000 mortes. O texto diz que sua voz então é como das muitas águas. E as suas mãos, que também sofreram tanto na cruz. Agora ele segura a igreja e a história. Seu rosto brilha como o sol. Vocês estão notando a diferença? Os evangelhos, eles trazem a ideia de um Cristo sofredor, e é verdade. Mas o Apocalipse mostra Jesus glorioso, o próprio Deus. O objetivo do livro do Apocalipse não é nos dar uma tabela de tempo, do tempo até o fim, mas nos revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. Eu tenho dito isso, que quando você pensa nos evangelhos, Jesus é calmo, manso, chamando pessoas para andar ou fazer parte do seu time. Ele deixa esbofeteá-lo, ele deixa crucificá-lo. Como ovelha muda, ele vai perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Ele é sofredor. E por que ele faz isso? Porque era necessário dar a vida pelo pecador. Mas quando ele volta na sua segunda vinda, de sofredor já não existe mais nada. De manso, ele não tem mais nada. Ele é agora cheio da ira de Deus, para dar paga a toda injustiça. Se antes olhavam para ele e não davam nada para ele, agora ele vem montado no seu alazão, desembainhando a sua espada, e olha a figura que parece, seus cabelos alvos como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés como bronze polido, sua voz como das muitas águas, como de trombeta.
segurando a igreja nas suas mãos e seu rosto brilhando. É outra visão. É isso que o Apocalipse ele quer trazer. A visão de um Cristo glorificado. Se as pessoas disseram, como pode ser ele o Filho de Deus? Olha o jeito que ele está desfigurado. Agora ele se apresenta. Lembram? Filipenses diz que ele se esvaziou da sua glória. Agora ele vem com toda a sua glória. Mostrar quem de fato. Capítulo 1 fala da apresentação do Senhor. Sim, é Ele. Sim, é o sofredor. Sim, é aqueles que ninguém dava nada. Sim, é aqueles que nasceu pobre, humilde, que viveu no subúrbio de Israel. Sim, mas agora ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Capítulo 1, ainda sobre o autor do livro, verso 1, 2 e 4, fala disso. Que Deus tem planos distintos a usar seus servos. O Espírito Santo usou João para escrever o 4º Evangelho, as cartas e o Apocalipse. Quais são os objetivos? Veja, nós estamos falando que foi João que escreveu entre o ano de 92 e 96. Na primeiro século. Então, quem é o autor do livro? João. E João, ele não foi apenas usado para escrever o Apocalipse, mas o Evangelho de João e também as cartas de João. E qual foi o objetivo do Evangelho? Alertar as pessoas a crerem em Jesus. Capítulo 20, verso 31, você pode abrir lá. Deixe na mão aí, no Apocalipse 1. E vá lá para 20, capítulo 20. Quem que quer ler bem forte para o pessoal lá de casa poder escutar? 20 e 31, quem pode ler? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo do Evangelho de João é esse. Alertar as pessoas para crerem em Jesus. Gente, Jesus é real. E esse é o objetivo. Nós já falamos muito do Evangelho de João. É muito querido esse Evangelho. Ele é distinto dos outros 3, os sinóticos. Ele tem uma personalidade só, e a ênfase do Evangelho de João é dizer: Jesus é Deus. No princípio estava com Deus. Tudo que foi feito por Ele. Mas quando Ele veio a esse mundo, os seus não o receberam. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Mas João, nas suas cartas, ele tem um outro objetivo. É encorajar os crentes a ter certeza da vida eterna. Será que eu sou salvo? Será que eu nasci mesmo de novo? O que aconteceu comigo não é só apenas algo intelectual, mas está no meu coração. Então as cartas de João, elas têm esse objetivo. Fala da certeza da vida eterna. E aí nós temos o livro do Apocalipse. E qual é o objetivo? Alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vida. Qual que é o objetivo do Apocalipse? Alertar a mim e a você: Jesus vai voltar. Quando ninguém imaginar, os sinais estão aí, os sinais estão acontecendo, a gente tem visto isso. Vai ser na minha geração? Não sei. Vai ser na geração dos nossos filhos? Não sei. Eu só sei de uma coisa: Ele vai voltar. E não vai demorar. Então esse é o objetivo do livro do Apocalipse. Nós sabemos quem é o autor, é João. Deus transforma tragédias em triunfo. Então, como eu estava falando, se levantou esse imperador, o Domiciano, que foi o segundo Nero. Por que a gente fala de Nero? Porque Nero foi terrível. Foi Nero que martirizou João e alguns outros importantes apóstolos. Foi Nero que tocou fogo em Roma e culpou os cristãos, e começou uma perseguição em todo o império. Tanto é que Roma foi iluminada durante dias
pelos corpos que foram cheios de óleo dos cristãos pendurados em estacas. E se tornaram como que tochas vivas e iluminaram Roma durante dias. Nero foi terrível, mas levanta-se depois de 62, depois de 60, o ano 30 anos mais ou menos depois, se levanta um segundo Nero, que também foi terrível na perseguição. E ele está perseguindo a igreja. E ele então manda João para uma ilha. João é o último apóstolo vivo. Todos os outros foram martirizados. O segundo Nero, que arrogou para si o título de Senhor e Deus. Ele disse que não é apenas alguém especial, o imperador de todo o Império Romano. Ele agora tem esta ênfase. Eu não sou apenas imperador de si, eu sou Deus. E aí os cristãos que têm Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, como o único Deus, disseram: Domiciano, nos desculpe, mas você não é Deus, coisa nenhuma. E aí a perseguição começou. Os cristãos dizem que Domiciano não é Deus. Persigam-os, mate-os. E isso levou a centenas, milhares de cristãos serem mortos durante esse período de 92 a 96 depois disso. E aí, então, João é banido por essa ilha romana, esta ilha onde eram largados, os prisioneiros. Não tinha como escapar de lá, a não ser pelo mar. Mas ele estava preso lá, mas o espírito dele não estava. E num dia de domingo, o Senhor o visitou. E é como se o céu descesse até ele. E ele então trouxe a revelação do que aconteceria. E assim foi escrito o livro do Apocalipse. Deus abriu-lhe o céu e revelou-lhe as coisas que em breve deveriam acontecer. Veja, nós podemos até ser presos, mas o nosso espírito é livre. E era isso que João contava. De que não poderia ser impedido a presença de Deus junto com ele. No tempo em que a igreja estava sendo massacrada e pisada, perseguida e torturada, João recebe a revelação do nome da igreja. Esse é o objetivo. Traz uma mensagem para esse povo que está sendo perseguido. Que todas as coisas serão julgadas. Que Deus não abandonou a sua igreja. E que aqueles que hão de morrer, eles morrerão para que outros possam nascer. Foi dito que o sangue dos mártires se tornou como se fosse uma reivindicação para que muitos outros pudessem nascer. Deus esclarece uns e confunde outros. O livro do Apocalipse é um livro altamente simbólico. E por quê? É como parábolas. Esclarece um, confunde outros. Para a igreja, é clara. Para os ímpios, indecifrável. Não vou me aproximar desse livro. Ele não entendo ele. De fato, é um livro que se discerne espiritualmente. Não é todos que podem entendê-lo, mas é aqueles que nascem de novo. A mensagem deles é clara para aqueles que já o conhecem e que têm esperança nele. As parábolas também, lembra quando Jesus contava uma parábola? Uma história paralela? Era para mostrar para aquelas pessoas que, olha, parece que Jesus está falando de mim. Mas eles procuravam não entendê-las, e aí os seus discípulos chegavam para Jesus e diziam para ele: Jesus, nós não entendemos a parábola. E então Jesus explicava. Isso é para aqueles que têm vontade. Não é para aqueles que estão sem vontade. Então o Apocalipse deve ser buscado para entender.
Os símbolos não enfraquecem com o tempo. Veja, em vez de falar do diabo como ser maligno, fala do dragão. Em vez de falar de um ditador, fala de uma besta. Em vez de falar de um sistema sedutor, fala de uma meretriz, Babilônia, a grande. Então, esses tipos de símbolos, eles não enfraquecem com o tempo, eles continuam sendo os mesmos em todos os tempos, quando se pensa em dragão, em uma besta, em uma meretriz, Babilônia. O sentido sempre é o mesmo. E é por isso que ele foi escrito dessa forma. As 7 igrejas, e agora nós temos o destinatário do livro, antes o autor, agora é o destinatário. Então, quem escreve? João. Aonde? Na ilha de Patmos. Em que circunstâncias? Preso. Mas Deus o visita. O próprio Jesus, através do anjo dele, vai até lá e diz: escreve as coisas. É como se o céu fosse até a ilha e ele pudesse ver todas aquelas coisas. Qual é o destinatário desse livro? Bom, o texto vai dizer no verso de número 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça, paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, são as 7 igrejas. O número 7 aparece 54 vezes aqui nesse livro. O livro fala de 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas, e aí por diante. 54 vezes a palavra 7. E você já sabe o que quer dizer a palavra 7, né? Número de perfeição. E quando fala 7, 7, 7, então é a perfeição plena. Quando nós queremos dar ênfase a alguma coisa, a gente coloca entre aspas, negrito, né? Mas quando a Bíblia quer dar ênfase a alguma coisa que é santo, perfeito, ela usa então a palavra 7. E quando repete ela 3 vezes, então, santo em toda a sua perfeição. Santo, santo, santo. Foi a visão que Isaías teve de um Deus que não é apenas santo, mas totalmente santo. Com ausência total de sombras e de trevas. Esse é o nosso Deus. Bom, as 7 igrejas que a gente fala, elas estão hoje aonde nós chamamos o país de Turquia. Na Turquia havia 7 distritos, e no central dele havia um distrito onde as 7 igrejas estavam. Quem são essas 7 igrejas? E a gente fica pensando, né? O que significa elas? E muitas pessoas já falaram o seguinte, que essas 7 igrejas, elas representam a igreja durante todos os tempos. Uma igreja perseguida, uma igreja que se mistura com o pecado, uma igreja que esfriou durante o tempo, uma igreja que agora tem coisas ruins, mas tem coisas boas. Alguns pensam que o símbolo das 7 igrejas representa a igreja em todo o tempo. Primeiro a perseguida, depois a misturada, depois a fria. Nós temos as 7 igrejas, a gente vai falar de cada uma delas de forma particular. A gente tem entre elas igrejas que são apenas elogiadas, muito elogio para elas. Outras que são elogiadas e advertidas, e outras que são apenas advertidas. Então alguém pensou, deve ser a igreja durante todo o tempo. Quando João escreve, ele escreve para essas 7 igrejas. Elas são representantes da igreja daquele tempo. E existe um destinatário principal. Mas isso também serviu para todos nós, inclusive para hoje. Então, nesse sentido, as 7 igrejas, elas falam da igreja em si no mundo inteiro. E de todos os tempos. Mas não propriamente dita em períodos de tempo, como alguns dizem. Há uma saudação para essas igrejas. Graça e paz. E é uma saudação de encorajamento e não de medo. Verso 4 diz, graça e paz a nós outros.
Viu? Quando tudo está bem, alguém diz graça e paz, beleza, né? Mas quando tudo está complicado, alguém chegar e dizer graça e paz. Puxa, era essa palavra que eu precisava. Fez todo sentido na época. Porque eles estavam sem graça e sem paz. E eles precisavam dessas palavras. Então, graça e paz são enviadas às 7 igrejas pela Trindade. Isso também está no verso 5. E da parte de Jesus Cristo, do fiel testemunha, do Espírito, dos 7 Espíritos e do próprio Pai, soberano Rei da terra. O Deus Pai, o Deus Espírito Santo e o Deus Filho estão no completo controle da história, num tempo de sombra e provas. Eles enviam à igreja a sua mensagem de paz. Quer dizer, essa mensagem do Apocalipse é para nós hoje. A primeira palavra do Senhor sempre é graça e paz. Você sabe o que é graça, né? Favor e merecido. Quer dizer, eu não mereço nada da parte de Deus, mas Deus me dá de graça, e pela graça, a paz que excede todo entendimento. É para toda a igreja, em todos os tempos, é para você hoje. A palavra do Apocalipse tem que falar ao seu coração, tem que trazer alento num tempo de perseguição, de dificuldade, de medo. Nós estamos vivendo um tempo de medo, onde coisas que nós não imaginávamos que iam acontecer esse ano, aconteceram. Eu olho para vocês e vejo vocês longe uns dos outros, com máscara, e digo, os tempos mudaram. Quantas pessoas com medo? É nesse tempo que essa palavra graça e paz vem para tirar o medo dos corações e dizer que o Senhor continua na sala de controle. E que essa doença que apareceu, não foi porque Deus foi dormir quando ele voltou e disse, o que aconteceu? É só eu dar um cochilo e o problema se instala? Não é isso que acontece. A Bíblia diz que não dorme e não dormita o guarda de Israel. O remetente, falamos do destinatário, o remetente está aí do verso 4 a 6. Como a igreja deve ver o seu noivo? Quem é que remete essa carta? O próprio noivo. Para falar de quem? O pai falando do noivo. Lembre-se que o capítulo 1 é o noivo que se apresenta. Ele diz, eu sou o noivo da igreja. Eu a constituí, eu a lavei, eu a regenerei, eu venho buscar ela. Quer dizer, ele faz tudo. Como a igreja deve ver o noivo? Está aí no verso 5. É da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A primeira palavra que encontramos ali é fiel testemunha. Quem é esse Jesus? Quem é esse noivo? Quem é esse que a noiva deve olhar? E de que forma ela deve olhar? A noiva são vocês, tá? Vocês também, que são homens, também são noiva, tá bom? Não tem problema, tá? É a igreja. Fiel testemunha, o que quer dizer isso? Por que Jesus é dito como fiel e aquele que testemunha? Testemunhou do Pai. Quando ele esteve nesse mundo, o que ele mais queria era dizer, vocês estão me vendo a mim? Eu sou um testemunho do Pai. Eu fui enviado pelo Pai. Eu estou aqui para mostrar o Pai. Eu estou aqui para falar de um plano de revelação, de um plano de salvação que o Pai me enviou. Então eu represento. E o representou muito bem. Ou não? Com certeza. Ele é fiel nesse sentido. Na mesma hora do sofrimento, ou mesmo na hora do sofrimento, aonde o suor dele se tornou como sangue. Quando ele, de fato, olhou para a cruz e viu tudo que iria sofrer, não apenas pelo sofrimento das 1000 mortes, que é a cruz, mas pelo sofrimento do pecado que levaria sobre si, e pelo sofrimento da ausência do Pai durante algum tempo, 3 horas, aonde o Pai virou o rosto para Jesus. Sempre estiveram juntos.
Mas quando o pecado meu e seu foram encravados em Cristo, o Pai virou sobre nós. E a comunhão que eles tinham naquela hora foi cessada. Não sei como, não sei de que jeito, mas a Bíblia diz que houve uma ruptura. Ele se tornou o juízo de Deus no meu e no teu. E nessa hora ele continuou. Veja, quando ele sabia de tudo isso, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E ele mesmo responde: mas foi para isso que eu vim. Como homem, ele diz: vai ser terrível o que eu vou passar. Mas ele, como Deus, diz: propriamente para isso que eu vim. Então o testemunho dele não foi na hora que estava com seus discípulos, tudo bem, comendo, bebendo. Não, o testemunho dele foi revelado quando, diante do martírio e do sofrimento, ele diz: eu continuo fiel, Pai, ao propósito que eu vim fazer. Ir até a cruz, morrer no lugar do pecador, se tornar a ira de Deus quando o Senhor me afligir com todo o pecado e com toda a sua ira, porque em mim estará o pecado de todos os meus, daqueles que o Pai me der. Ele diz: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então ele é fiel ao testemunho, mas ele também é o primogênito dos mortos, o primeiro. Eu digo às vezes o protótipo, né? Jesus tem um corpo que é o primeiro daqueles que se seguirão. O primeiro a ressuscitar em glória. Aquele que venceu a morte e agora está vivo para sempre. É o primeiro da fila e nós vamos logo atrás. Você vai ter um corpo como o de Cristo, glorificado. Ele é o primogênito dos mortos. Por quê? Porque ele venceu a morte. O último inimigo. Você será como ele é, se você crer de todo o teu coração. Então ele é o primeiro. Ele é o soberano dos reis da terra. A igreja precisa ver Jesus como o presidente dos presidentes, rei dos reis e senhor dos senhores. O soberano dos reis da terra, diz o verso 5. Todo-poderoso. Governador de tudo. Não existe um centímetro, um milímetro desse universo aonde Jesus não tenha ou não exerça o seu poder. Nada. Lugar nenhum. Você precisa ter esta noção. Remetente do livro ainda, como a igreja deve se posicionar diante do noivo? Para o adorar, diz o verso 5 e 6. Por que a igreja deve adorar o seu noivo? Porque ele nos ama. Verso 6 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Por que você deve adorar esse Jesus? Porque ele te amou primeiro. Eu digo sempre aqui que ele não apenas falou de amor, ele exerceu, ele de fato mostrou o seu amor. Ele não apenas fala, ele prova. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, eu digo às vezes que o namorado diz para a namorada, ou a namorada diz para a namorada: eu te amo. O marido diz para a esposa: eu te amo. O pai diz para o filho, para a filha, ou o filho para o pai: eu te amo. Jesus, ele não apenas diz que ama, ele demonstra esse amor. E aqui o verbo está no presente, eu diria presente contínuo. Quer dizer, ele não só te amou, ele continua te amando hoje. E ele te amará para todo sempre. Quando a gente encontra o presente contínuo no verbo, nesse caso o amor, a gente vê que esse amor ele continua. Presente contínuo. Quer dizer, é hoje, mas é para todo sempre. É hoje, mas aconteceu também no passado. É hoje e se estenderá para todo o tempo. Isso é presente contínuo numa palavra grega. E aqui, presente contínuo. Um amor permanente até o fim. Você sabe que o diabo, uma das coisas que ele quer é sempre colocar dúvida no teu coração quanto ao amor de Deus. Por que isso aconteceu com você? Será que Deus te ama mesmo? Não é, amor? Quando chegou para Jesus, diz: Jesus, você aqui no deserto sendo Deus?
Você está sem comer 40 dias, sem beber. Será que o Pai te ama mesmo? Te largar desse jeito aqui? Porque o Espírito que trouxe até aqui não foi? Para você sofrer? Será que o Pai te ama? Essa é a dúvida que Satanás sempre coloca no meu e no teu coração. Mas a Bíblia diz, porque Ele nos ama. Ele nos ama. E porque Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados. E aqui temos um fato concluído. Capítulo 5, verso 9. Abra lá bem rapidinho. Temos que correr um pouco, senão a gente não consegue. Capítulo 5, verso 9. E entoaram um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir-lhes os seus, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Veja, porque você foi morto e com teu sangue comprou para Deus pessoas que procedem de todos os lugares, em todos os tempos. A versão King James diz que Ele nos lavou. Ele nos lavou ou nos amou quando estávamos sujos e perdidos e depois nos libertou. Ele não faz assim primeiro. Primeiro Ele nos liberta, para depois nos lavar e depois nos amar. Você pode até pensar assim: se alguém me fizer alguma coisa boa, então eu vou amar. É normal isso. Mas Jesus foi lá e buscou você quando você estava bem sujo. Ele te lavou. Mas por que Ele te lavou? Porque Ele te amou. E por que Ele te amou? Porque Ele te salvou. Tudo está envolvido, mas primeiro é o amor. O amor é o fato de Cristo nos libertar dos nossos pecados. Nos constituiu, diz o capítulo 6 ainda, reino e sacerdotes. A igreja não foi amada e libertada para nada. O alvo do amor é nos constituir reis e sacerdotes para Deus. Quer dizer, Ele não nos amou por acaso. Ele não nos amou para dizer: agora vivam do jeito que vocês querem. Ele não nos salvou e nos limpou para que a gente andasse por aí nos sujando de novo. Ele fez tudo isso para que você vivesse como um sacerdote de Deus, como um reino de pessoas diferentes. Constituir reis e sacerdotes para o seu reino. Junto com Ele você vai reinar. Essa é a ideia. O noivo se apresenta e agora nós chegamos no tema do livro. Versos 7 e 8 e ao final dessa passagem. Qual é o tema desse livro? Há uma descrição das características da sua vida. O grande tema do livro é a glória e a vitória de Cristo na sua vida. E como Jesus virá? Veja lá. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassar. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Como é que ele virá? A sua vida será pessoal. Quer dizer, não vai ser um holograma. Uma estátua colocada aqui lá. Não. Todos verão. Será pessoal. Será pública. Quer dizer, para todos ver. Será visível. Todo olho verá. As pessoas não vão apenas ouvir a sua voz, como de muitas águas. Elas verão o seu rosto brilhando. É isso que vai acontecer nesse dia. Todo olho verá. Mas quem estiver lá no Japão vai ver? Ou vai precisar esperar 24 horas? Não! Todos os lugares. Como vai ser isso? Eu não sei. Mas todo olho verá. Todos verão. Vai ser de forma poderosa. Vai chamar a atenção de todo mundo. Vai ser algo extraordinário. Coisas que nunca alguém viu. Vai ser assim. Mas ele verá e virá para o juízo dos ímpios, do dragão, do falso profeta, do anticristo, do diabo e seus anjos. Para todos. Esse é o motivo da sua vida. E vem como as nuvens. Ele não foi para o alto?
Do alto ele virá. Por que varões galileus olham para cima? Pois um dia ele retornará do lá. Sim, é dos céus que ele virá. Pessoal, pública, visível, poderosa e para juízo. Há uma descrição das características daquele que vem. Ele é o alfa e o ômega. Bom, vocês já sabem, né? Primeira e última letra do alfabeto grego. Quer dizer, princípio e fim. Ele não é apenas o começo. Ele também não é apenas o fim. Ele é tudo, em todos e para todos sempre. É isso que quer dizer alfa e ômega. Mas também, aquele que é, e diz o texto, o Todo-Poderoso. Quer dizer, ele tem todo o poder. Quem é que vai vir? Jesus. Virá como? Com as nuvens. Todo olho vendo. E até mesmo aqueles que transpassaram. Isso quer dizer uma coisa. Que não é só para a geração daqueles que vão estar vivos naquele dia. Isso quer dizer que todo olho verá, inclusive os do passado. Todos, os mortos, os vivos, todos verão Jesus voltando. Até aqueles que o traspassaram Jesus, ou traspassaram ele com cravos, com espinhos, até aqueles verão. Os mortos verão, os vivos verão, todos verão. É isso que vai acontecer aqui. Nós estamos acabando. E nós queremos concluir e aplicar isso. Temos hoje uma visão da glória do noivo da igreja? Você consegue ver Jesus assim hoje? Ou quando você pensa nele surrado, acabado na cruz do Calvário, cheio de sangue, como Mel Gibson mostrou no filme A Paixão de Cristo. Pois o Apocalipse mostra Jesus de uma forma muito diferente. Você tem uma visão desse Cristo? O que ele é para você? Ele de fato é glorioso assim? Ou é aquele humilde só? Não que Jesus não seja humilde. Ele é humilde, mas ao mesmo tempo ele é soberano. Ele nasceu entre os pobres, mas ele é o mais rico. Ele se apresentou de uma forma, mas no final se apresentará de outra. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Você tem essa visão? Você tem honrado o noivo na tua vida? Apresentação do capítulo 1, ele é o noivo. Você é a noiva? Ou você não é essa noiva? Vocês lembram? Vai aparecer aqui. Estamos nos preparando para encontrar com ele como as virgens prudentes. Lembra daquelas damas de honra? As 10 que foram convidadas para o casamento? 5 delas eram nécias e 5 prudentes. E por que elas eram prudentes? Porque elas guardaram o quê? Óleo para as suas lamparinas. Meia-noite. E aquele que estava cuidando disse: o noivo está saindo da casa da noiva e ele está indo para a festa do casamento. Acordem! Aquelas que eram nécias, porque acharam que ele não ia demorar. Não guardaram azeite. Na Bíblia, azeite ele é um símbolo do Espírito Santo. Símbolo de preparação. Símbolo de alguém que está esperando. Símbolo daquele que se preparou para esse dia, mesmo que demorasse. Que teve fé até o último momento. E aquelas que eram nécias disseram: não temos mais óleo para colocar nas lamparinas. Nos dê. Aquelas que eram prudentes disseram: vão e comprem. Porque se nós repartirmos com vocês, tanto vocês como nós ficaremos sem. E elas foram comprar, mas não deu tempo. A porta se fechou. As 5 prudentes entraram para a festa. E as 5 nécias ficaram de fora. E fora, a ranger de dentes. Fora, a escuridão. Esse é o símbolo daqueles que não se preparam. E esse é o símbolo daqueles que... Jesus não vai voltar. Já demorou tanto tempo. Eu vou viver do jeito que eu quero. Eu nem vou me entregar. Eu não vou fazer parte da noiva.
Para que eu tenho que me preparar para isso? Para que eu tenho que viver nesta vida em santidade? Para quê? De que grupo você faz parte? As 5 prudentes ou as 5 nessas? O que você tem feito hoje? Demonstra o quê? Pense nisso. Nossas lâmpadas estão cheias de azeite? Vai demorar muito tempo? Não sei. Você tem enchido essas lâmpadas todos os dias? Com oração, com leitura da Bíblia, com fé? Mas não é fé em qualquer coisa, é fé em Jesus. Não é fé em Deus apenas, é fé em Jesus. Não que quando você não tenha fé em Deus, você não tem Jesus. Às vezes as pessoas só falam Deus, 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 mas não falam propriamente daquele que é o alvo, o noivo, Jesus. Eu queria que você pensasse nessa manhã sobre isso. O noivo se apresenta. E você? Tem se apresentado também para o noivo? Como noivo de Cristo? A tua fé já é em Cristo? Ou é uma fé só intelectual? Que quando você menos espera, você faz o que você quer e não o que Deus quer. Pense nisso. Hoje nós falamos dessa primeira parte. Semana que vem vamos falar dos outros versos na apresentação do noivo no capítulo 1. Bem? Alguém tem alguma pergunta? Vocês entenderam tudo? Não vou fazer perguntar, que vocês já peguei vocês nessa. Mas muito bem. Então, meus irmãos, leiam o capítulo 1, entendam que o capítulo 1 é a apresentação do noivo, remetente, destinatário, para quem são essas cartas. A gente vai falar de cada uma das igrejas. Fique tranquilo, você vai falar, vai ver sobre cada um dos destinatários. E cada uma delas tem um endereço certo e uma mensagem certa. Quem sabe a mensagem seja para o seu coração. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por este dia. Quero agradecer, Deus, pela vida de cada um desses irmãos. Quero pedir tua bênção, para que, Deus, em nome de Jesus, nós possamos entender quem é o noivo, quem é Cristo, da qual a Bíblia apresenta como Salvador, pessoal, eterno, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do império das trevas. Obrigado, Jesus, por essa liberdade, para a liberdade que fomos chamados. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e a compreender quem o Senhor é, como o Senhor virá. E assim, ó Deus, temos nas nossas lamparinas o azeite do Teu Espírito, para que possamos estar preparados para a hora, o momento e o dia. E se o Senhor não virá, ainda na nossa geração, nós nos encontraremos contigo. E ainda assim será maravilhoso. Assim nos ajude e nos abençoe. Obrigado, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só mais um recadinho. À noite, nós teremos a presença do pastor André, lá de Francisco Beltrão, comemorando de forma, de jeito bem simples, o aniversário da nossa igreja, que foi sexta-feira, dia 11. Né? Então, o pastor André vai trazer uma mensagem. Aqui vai estar a Maiara, as crianças, ele me prometeu. Outra vez também não deu certo porque uma delas estava doente, mas hoje à noite eles estarão aqui, se Deus quiser. Então, eu queria muito que você viesse, e esse é um convite que a gente faz da igreja, participe desse momento que vai ser uma comemoração por mais um ano de organização dessa igreja, tá bom? Então, até a noite, Deus abençoe, e aqueles que estão em casa também, que possam estar junto conosco à noite. Em nome de Jesus, amém. Amém.